Boa tarde, chamo-me Adriana Soares. Vamos gravar a última parte da nossa formaçãozinha, como contactar os nossos guias e os nossos mentores espirituais. Vamos começar uma nova formação. A próxima formação que nós vamos fazer é como usar os cristais, os vários cristais para, desde proteção de crianças, desde lermos o nosso horóscopo, o nosso oráculo com cristais, como é que os cristais podem ajudar no stress, quais os cristais, para vocês começarem a perceber como é que podem usar os cristais a vosso favor, ok? Então vamos lá, se vocês gostarem deste conteúdo, partilhem, por favor. Caridade também é isto. Alguém que vocês conhecem pode estar a precisar de ouvir umas palavras assim. E portanto, peço que se vocês gostarem do conteúdo, partilhem. E façam gosto aqui no vídeo, não é? Porque eu disponibilizo o meu tempo para vos ensinar aquilo que eu aprendo gratuitamente e essa é uma forma de vocês me agradecerem. Vamos lá. Vamos continuar a falar das fadas. Todas as fadas, elfos, gnomos, elementais e outros espíritos da natureza possuem a capacidade de se revelarem a si próprios numa forma física, se assim o desejarem. Muitas vezes assumirão a forma que as pessoas esperam ver. Não significa que eles tenham aquela forma, ok? Mas existem certos tabus associados ao contacto com os espíritos da natureza. Se desejar trabalhar com eles, deve ter cuidado para não romper esses tabus. Falar sobre uma fada ou um dom de fada de maneira errada provocará o afastamento da mesma. Negar a existência das fadas ou de um dom das fadas também as fará afastar e poderá resultar num período temporário de má sorte, para não dizer azar. Revelar a presença de uma fada ou que recebeu um dom de uma fada quando é suposto que isso seja um segredo é considerado pouco ético e elas não gostam, óbvio. Então, como é que nós podemos reconhecer o dom de uma fada quando a recebemos? As fadas mostram-se normalmente bondosas em relação aos humanos, especialmente aos seus favoritos. Elas retribuem os atos de bondade para com a natureza através de uma série de acontecimentos felizes. Atos de bondade da nossa parte, para com a natureza. A pessoa que pode encontrar uma forte e inesperada prosperidade por fazer isso. Numa sala de sessões espíritas podem dar-se contributos, que são os chamados dons do espírito, com a ajuda de elementais que os ajudam a materializar. Estes incluem pedras especiais, conchas, cristais e flores. Durante o passeio ao ar livre, poderá ser saudado por uma fragrância maravilhosa. Pode tratar-se do dom de uma fada das flores para si. Poderá encontrar uma pena, por exemplo, no meio do caminho. Poderá tratar-se de um dom de um silfo para ajudar a ligar-se a ele mais fortemente. Pode acontecer alguém dar-lhe uma pedra ou um cristal, assim sem mais nem menos, até pessoas que você não conhece. Pode tratar-se do dom do reino dos gnomos. Alguém poderá abraçá-lo ou abraçá-la ou cumprimentar como resultado apenas da influência do reino das ondinas. Os espíritos da natureza ensinam-nos a não considerar as coisas como garantidas. Ensinam-nos a apreciá-las e devemos honrar essas ocasiões e dar graças por elas, independentemente da sua fonte feérica ou outra. Raramente fazem juramentos, pois nada é tão detestável para eles como a mentira. Têm grande aversão pela ambição humana, pelo desmazelo, pela infelicidade e pela inconstância. O que é inconstância? É aquilo que a maioria das pessoas faz. Agora quer, amanhã não quer, agora vai, depois não vai, não sabem o que querem. Isso é que é inconstância. Também são conhecidos pelas suas paixões e pela sua capacidade de as estimular nos humanos. Os seres do domínio das fadas possuem realmente a capacidade de conceder grandes dons. São geralmente designados por protetores. Estes assemelham-se às fadas madrinhas. Tratam-se de espíritos de idade avançada e de grande poder. As fadas rainhas e as damas brancas são as duas protetoras mais comuns. Ambas parecem ter desaparecido, mas foi prometido o seu regresso no século XX em diante. Ambas são muito prestativas em relação aos humanos e também são muito generosas. Quando se encontra uma delas, a nossa vida muda completamente e podem ter a certeza que isto é verdade. As fadas rainhas são consideradas os seres mais antigos do planeta. Os seus conselhos devem ser sempre seguidos à letra e estão conectados com a cor azul. Quando pedem qualquer coisa emprestado, devolvem-na sempre com uma bênção acrescida.
As damas brancas também são muito antigas e altamente evoluídas. Só são vistas quando beijam uma criança, ou a abençoam, ou quando nos encontramos sozinhos na natureza. Neste caso, podem encontrar-se com uma mulher idosa, por exemplo, que passeia na natureza e para vos saudar, para vos cumprimentar. Quando nos voltamos, descobrimos que afinal não havia ali ninguém. Este é o primeiro contacto e a abertura da porta para a bênção da Dama Branca. As fadas protetoras são sempre belas, mas o seu número tem vindo a decrescer. Elas têm certas exigências que apresentam aos protegidos que as escolhem. A primeira exigência é que o escolhido seja livre e seja uma pessoa com mente aberta. O protegido deve ser generoso para com toda a gente e praticar a caridade quase numa forma diária. E isto é testado por elas. Às vezes elas materializam-se, por exemplo, num sem-abrigo, é como os anjos. Num sem-abrigo, numa pessoa assim que anda a pedir muito mal cheirosa e nós dizemos sai daqui, vai trabalhar, aquelas coisas assim. Por isso, tenham cuidado. O protegido deve ser hospitaleiro e verdadeiro na palavra e nos atos. Deve ser cortês e estar pronto a atuar com bondade. Também espero que o protegido seja franco e leal, que mostre respeito pela natureza e devem cantar com muita frequência. Honrar os nossos tótems espirituais. Vamos agora aqui entrar na parte dos tótems, os animais de poder. Começa a verificar-se um envolvimento crescente no xamanismo. Os xamãs e sacerdotes das antigas sociedades eram os guardiões do conhecimento sagrado. Estavam ligados aos ritmos e forças da natureza. Eram capazes de ultrapassar os limites que ligam o mundo visível aos mundos invisíveis. Parte da tradição xamânica implica que nos voltemos a ligar às energias da terra e de toda a vida sobre ela. Antigamente, toda a gente acreditava que as árvores eram divinas e podiam tomar uma forma humana ou grotesca também, e dançar por entre as sombras, e que os veados, os corvos, as raposas, os lobos, as espigas, as nuvens, as lagoas, quase todas as coisas sobre o sol e sobre a lua não eram menos divinas e mutáveis. Um tótem é o quê? Ou um animal de poder, ou um tótem. É um objeto natural, ser ou não animal, a cujos fenómenos e energias nos sentimos associados durante a nossa vida. Embora concentremos mais a nossa atenção nos nossos guias espirituais que atuam através dos tótems, animais, eles também atuam através de energia dos objetos. E estamos a falar de xamanismo puro. Porque as pessoas confundem muito o xamanismo. Fazem aí uma michelândia numa panela e depois assim uma misturada. Não significa que aquilo não funcione. Mas se nós formos falar do xamanismo puro, alguns refletirão energias operantes por pequenos períodos e outros estão connosco desde o nascimento até ao nosso desencarne, até a nossa morte e para lá da nossa morte. Podemos utilizar o imaginário animal e outras imagens tótem como forma de aprender algo acerca de nós mesmos e do mundo invisível. Não é preciso acreditar que essas imagens e tótems são seres de grande inteligência, mas há um poder arquétipo que está subjacente a essas criaturas e os superintende-se. Esses arquétipos têm as suas próprias qualidades e características que se refletem nos comportamentos e nas atividades dos animais específicos. Quando honramos o tótem animal, estamos a honrar a essência que está por trás dele. Estamos a abrir-nos e harmonizar-nos em relação a essa essência. Compartilhamos o seu poder ou magia na nossa vida. O animal é o símbolo de uma força específica do domínio invisível que se manifesta no mundo físico. Ao estudarmos o animal ou tótem e fundindo-nos depois com ele, tornamos-nos capazes de apelar à sua energia sempre que necessária. Houve um tempo em que a humanidade se reconhecia como fazendo parte dela, da natureza, e a natureza como parte da humanidade. Sonhar e acordar eram realidades inseparáveis, o natural e o sobrenatural fundiam-se e combinavam-se. As pessoas utilizavam as imagens da natureza para expressarem esta unidade e para instalar novamente um género transpessoal de experiência. Muitas sociedades ameríndias e aborígenas, os ameríndios são na América, os aborígenes são no Brasil,
Eu pessoalmente identifico-me mais com os ameríndios, mas isso é uma questão de nos identificarmos ou não. Adotar o aspecto de animais através do uso de peles ou de máscaras simboliza um redespertar e um ganho de certas energias. Os tótems da natureza são símbolos de fertilidade e de vida. Cada espécie tem o seu próprio poder de nos fazer recordar aquilo que nós podemos manifestar na nossa vida. O animal torna-se um guia espiritual. Os tótems, os animais de poder, os arquétipos são guias espirituais. Eu trouxe os animais que eu trouxe são aqueles que são menos falados. Não é que sejam inferiores aos outros, pelo contrário. Por exemplo, um dos animais do poder que representa a força é a formiga. Um inseto pequenininho. Compreendem? E eu trouxe as abelhas, pronto. Porque é aquilo que ninguém fala. Portanto, eu vou falar aqui. Ajuda-nos a passar do mundo espiritual para o mundo sobrenatural. Desperta as realidades de ambos. Os animais sempre tiveram muita simbologia e a eles associada. Apresentaram a vida emocional da humanidade, refletiam qualidades que devem ser superadas, controladas ou reexpressas, também. Constituem também o símbolo do poder, poderes de domínio invisíveis que podem ser aprendidas e manifestadas no visível. As aves são o símbolo da alma, por exemplo, para quem não sabe. A capacidade de voar reflete a capacidade que temos de nos elevar com novas consciencializações. Reflete a capacidade de franquearmos a passagem entre o mundo físico e o mundo dos céus, o invisível. Como tótems, cada um tem as suas próprias características peculiares, mas todos eles podem ser usados para nos pôr em contacto com os guias espirituais que estimulam a inspiração, a esperança e as ideias. A vida aquática também pode ser um tótem. Não só os peixes, plantas, essas coisas todas. A água, por exemplo, é o símbolo de experiência do plano astral e o elemento criativo da vida. É o arquétipo da água. Vários peixes e outras formas de vida aquáticas simbolizam a direção que vem do nosso lado intuitivo ou feminino. Os insetos são parte da natureza que também podem ser tótems espirituais. Desde a abelha, da fertilidade nos mitos egípcios até ao louva-a-Deus, dos bosques imanos, africanos, passando por muitas fábulas da Mulher-Aranha, por exemplo, que criou o universo. Não aquela Mulher-Aranha, pronto, que nem a mulher, é o Homem-Aranha. A Mulher-Aranha é um mito, uma lenda, que diz que foi ela que criou o universo. Que construiu, por isso é que ela faz uma teia, pronto, é de selã. Todos eles fazem parte do trabalho como tótems espirituais ou como qualquer outro animal. Cada espécie possui os seus próprios poderes. Uma formiga pode não parecer tão fascinante como um tótem urso, por exemplo, mas caso vocês não saibam, mas é industriosa e tem uma força que excede largamente o seu tamanho, força essa que em proporção o urso não possui. Eu quero usar um animal, um tótem de força. A pessoa que vai? Urso. Não é urso, é formiga. O problema é que as pessoas não partilham o conhecimento que têm. A maioria não tem este conhecimento porque não estuda. E não é na internet que nós vamos aprender. Na internet vai-se lá e põe-se qualquer coisa. Porque senão não havia. Se na internet nós pudéssemos aprender realmente adquirir o conhecimento exato, porque conhecimento nós adquirimos na internet, conhecimento exato, fazemos formações onde pagamos as formações e passamos muito tempo a estudar. Okay? Se falares com os animais, eles falarão contigo e conhecer-se um ao outro. Se não falares com eles, não os conhecerás. E aquilo que não fazes, temerás. Aquilo que tememos, o que é que nós fazemos? Destruímos. Porque o homem é assim. Conhecer os seus tótems espirituais. O xamã atua para realizar a vida humana consciente à natureza e aos espíritos através do tótem. A imagem do animal ajuda-nos a transcender a nossa consciência normal. Desperta de modo a podermos mais facilmente harmonizar-nos com outros domínios e outros seres. Começa-se por compreender que toda a visão e todo o imaginário interiores são válidos em algum nível. Esperem lá, está difícil.
O que provoca alguns problemas é a interpretação das imagens. Não precisamos de aceitar as imagens tótems, nem as questionar. Podemos pedir que as energias do nosso guia espiritual nos sejam expressas numa imagem com a qual nós nos possamos relacionar. Se não se sentir bem à vontade com o seu tótem, o seu animal, o seu guia espiritual, depois de a ter submetido a um processo de verificação, mande-a simplesmente voltar pelo mesmo caminho. Agora vamos falar aqui sobre o feiticeiro mascarado. Isto é muito importante. Quem gosta de xamanismo, quem diz praticar o xamanismo, isto é conhecimento básico. O feiticeiro mascarado. O que é o feiticeiro mascarado? É um símbolo corretamente associado ao xamanismo e a sua imagem foi tirada de uma pintura pré-histórica encontrada numa caverna. Os primeiros homens rodeados de forças misteriosas respondiam-lhes através da imitação. O homem tentava chamar o divino de acordo com a sua vontade da humanidade. Os sacerdotes usavam tótems e imagens para os ajudarem a encarar o mistério de frente, através da dança e do vestuário. O sacerdote ou a sacerdotisa identificava-se completamente com a divindade e os seus poderes. E este é o símbolo do profeta, o feiticeiro mascarado, e está mascarado de macaco, para quem não sabe, para quem não conhece a imagem. E eu já enviei para todas as pessoas do círculo de membros. Vocês têm aí no vosso Messenger. O sacerdote ou sacerdotisa identificava-se completamente com a divindade e os seus poderes. Este é o símbolo do profeta, com poderes medicinais e manifestação dos poderes da natureza. Imagens como esta invocam uma presença que nos ajuda a transcender o físico. O uso de peles de animais funcionava como um meio de apaziguar o seu espírito e honrar o seu poder. Ok? Honrar os nossos tótems espirituais. Como é que nós honramos os nossos tótems espirituais? Isto aqui é das formações que eu fiz e está assim bem mastigadinho, que é para vocês perceberem. Parte do processo de ação com os nossos tótems implica o quê? Eu costumo dizer que é a parte principal. Honrá-los. Como é que fazemos isso? Pendurar quadros, desenhar gravuras, ler e aprender o máximo possível acerca das suas características e comportamentos são apenas algumas das formas de o fazer, de lhes dar honra. Quanto mais os honramos, quanto mais significado lhes atribuímos na nossa vida, tanto mais poderosos eles se tornam. Como eles se tornam poderosos, atribuem esse poder também a nós, porque eles fazem parte de nós. Não se surpreenda se surgirem criaturas míticas na qualidade de tótems. Normalmente refletem os guias espirituais que atuam connosco para nos ajudarem a transcender os estados normais da consciência. Os tótems aparecem em sonhos e em meditações. Não se gabe daquilo que o seu tótem faz por si e pelos outros. Há força no silêncio. Muita força. É como quando as pessoas vão a uma consulta e ficam tão entusiasmadas com a consulta que saem por aí a contar tudo aquilo que foi dito na consulta. Se fosse para as pessoas, quem está à volta, saber o que é que acontece nas consultas, o que é que o futuro reserva a essa pessoa, não é que o futuro reserva, porque ela vai mudando consoante as atitudes que a pessoa vai tomando. Não é uma matemática, não é exato, é algo mutável. Mas se não fosse assim, as consultas não eram feitas entre o consultante e o consulente. Pronto. Agora vamos falar sobre o quê? Sobre desencarnados, esta é a última parte, desencarnados, fantasmas e assombrações. A próxima formação é exatamente, vou-vos ensinar as várias formas de proteção, vou dar uma formação de como nos protegermos, desde os cristais, as cores, as ervas. Eu sou uma bruxa, portanto, o que é que eu faço? Eu uso a natureza. E é com isso que eu vos vou ensinar. A natureza dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para evoluir, para andar para a frente, para nos protegermos. Ponto. E para nos curarmos. É isso que faz uma bruxa. As pessoas é que confundem, assim uma confusão tremenda, e quando ouvem a falar na palavra bruxa, acham que a mulher anda aí a comer criancinhas e a transformar pessoas em sapos e rãs. Mas pronto, isso é os analfabetos, que isso é que é ser analfabeto, ignorantes, que têm esse tipo de pensamento. Vamos lá. Continuemos. Todos nós ouvimos histórias, por exemplo, o telefone tocar, você vai atender e ouve uma voz familiar. O que é estranho é que você ouve uma voz de uma pessoa que já morreu. Isso a mim já me aconteceu imensas vezes. Existe um grande medo da morte.
Isso é natural, porque nós não nascemos para morrer, porque a morte não existe. Foi-nos incutida. Nós ficamos invisível no plano onde estamos e vamos para outro plano onde somos invisíveis, onde somos visíveis. Somos vistos e vemos. Ponto. Os humanos temem sempre aquilo que não compreendem. Com este medo, a possibilidade de invisibilidade continuar após a morte física é mal entendida, desacreditada e, para não dizer, escarnecida. Que isso é muito grave. Os fantasmas têm sido captados de várias formas. São vistos como espectros malignos e demoníacos. Foram vistos como prisioneiros de um mundo inferior, uma espécie de lar dos mortos, inquietos ou das almas perdidas. Os fantasmas que assombram casas e outros locais são tidos por seres malignos ou maliciosos, ou mesmo por inofensivos e espíritos errantes que não sabem para onde ir ou o que fazer. Agora vamos falar sobre o vários tipos de fantasmas, de espíritos, de assombrações, porque as pessoas confundem tudo e misturam tudo. Normalmente há montes de gente a fazer isso, não têm preparação, não têm conhecimento e andam para aí a inventar tretas e mais tretas, que eu não critico ninguém, mas há coisas que me dão assim uma revolta muito grande, porque o mundo espiritual é algo muito sério e há muita gente a brincar com ele. E quando vem a fatura, e durante um tempo as pessoas até andam e ganham um dinheirito e tal, e é tudo espiritual, tem a vida num caos, mas é tudo espiritual. Só que depois a conta vai para pagar. Porquê? Porque normalmente quando uma pessoa chega a mim, por exemplo, é uma pessoa que vem completamente desesperada. Eu posso fazê-la subir aquele degrau ou dar um trambolhão e voltar para o ponto de partida. Porque a pessoa vai acreditar em tudo que eu digo. Está desesperada, já queimou todas as possibilidades. É preciso termos muita cautela. Vamos falar agora sobre uma coisa, sobre a aparição. O que é uma aparição? Aparição é um termo que vulgarmente designa qualquer objeto ou ser de origem sobrenatural que se torna visível. Um animal que morreu, e vocês veem, o vosso cão de estimação, o vosso gato, o vosso periquito morre, como eles não têm karma, durante 2 anos continuam ao vosso lado invisíveis, só ao fim de 2 anos é que seguem o caminho deles. Mas eles não têm karma, eles não vos obsediam. Na maior parte das vezes são consideradas figuras de pessoas mortas ou muito distantes. É um termo que indica o regresso da entidade a um ambiente familiar para cumprir um determinado objetivo. Ok? Alguém que desencarnou, deixou alguma coisa por cumprir e vai e depois volta para cumprir aquilo que deixou a meio. Isso é uma aparição. O que é o papão? Quando eu era miúda, a minha mãe dizia: "Ai, venha o bicho-papão, venha o bicho-papão." E eu borrava-me de medo. O papão existe. É muito interessante isto. O que é o papão? Utiliza-se um termo geral para descrever qualquer espírito atormentado ou aterrorizado. Porquê? Do outro lado, quando nós morremos, mediante aquilo que é o nosso estado vibracional, nós vamos para um certo e determinado tempo. As pessoas que assistiram à formação sobre o umbral sabem o que é que eu estou a falar. Vamos para um certo e determinado lugar. Consoante, não é porque Deus nos castiga, porque isso é treta. Somos nós que nos pomos lá, por causa da nossa vibração. E lá existem gangues como existem aqui. E os espíritos mais fortes subjugam, escravizam os mais fracos. Prontos. E esses são os aterrorizados. Okay? Este fantasma é o mais raro de todos. Cada forma de papão uma forma de papão, antigamente era chamada como anco. O que era o anco? Era um vigilante dos cemitérios. Então, como é que se chegava ao anco? Uma coisa macabra que faziam, e isto na Europa. Este tipo de ritual começou na Europa. Então o que é que eles faziam? Em certas partes da Europa, quando se inaugurava um cemitério, o que é que eles faziam? A primeira vítima que era enterrada no cemitério, na primeira campa, era uma pessoa viva. Morria asfixiada debaixo da terra. Essa pessoa
ficava tão atormentada que ficava ali presa ao cemitério, que era o guarda-fantasma do cemitério. É macabro. Esta alma atormentava, aterrorizava tanto os vivos como os mortos, que também lá estavam. Era horrível. Ou que para lá iam depois a seguir. Vocês depois pesquisem a lenda de Ankou, A-N-K-O-U. Ou não, ao contrário, o-O, Ankou. O que são os desencarnados? Os desencarnados são mesmo que os fantasmas. São seres sem corpos, são incorpóreos, e os desencarnados implicam uma alma humana que recentemente morreu, deixou o mundo físico. Os desencarnados são aqueles que morreram há pouco tempo. O que são os fantasmas? Fantasma é o nome habitualmente aplicado ao espírito visível de uma pessoa que morreu. Pode haver fantasmas animais. Muitas pessoas viram aparições do seu animal doméstico, por exemplo, era o que eu estava a falar há bocadinho, de estimação, depois de ele ter morrido. Este animal pode andar pela casa, deixar pontos quentes, onde ele costumava dormir, a cama, as cadeiras, que costumava usar quando era vivo. Isto é normal, eles ficam 2 anos, mais ou menos. Agora, o poltergeist. O que é um poltergeist? Esta palavra significa espírito turbulento, para quem não sabe. É um fantasma que provoca distúrbios e outros barulhos inexplicáveis. Aqueles fantasmas barulhentos que batem os tachos, panelas, nas casas assombradas, aquela coisa assim. A atividade do poltergeist ocorre mais vulgarmente em casas que existe uma rapariga que entrou na adolescência. E porquê? Porque acredita-se que quando o jovem entra na puberdade, dá-se a libertação de uma enorme quantidade de energia psíquica. Muitos acreditam que é a libertação desta energia que causa esse fenómeno. Eu mastiguei isto aqui tudo muito bem mastigado para vocês perceberem. Vocês depois, se quiserem saber mais informação, vão pesquisar. Espírito. O que é um espírito? Um espírito pode ser qualquer ser que viva e atue, opere no mundo não físico. Inclui guias e hierarquias angelicais que deixaram o mundo físico. A morte constitui o quê? Um grande mistério. Para finalizar, vou-vos falar sobre precauções importantes que devemos de tomar. E isto é muito importante. Há uma responsabilidade quando se trabalha com o domínio espiritual. Muito grande, que a maioria não tem. Isto é uma coisa que a mim me revolta muito. Eu comecei a estudar em 2006, só em 2013 é que comecei a interagir com o público. Continuei sempre a estudar como estudo e em 2018 foi quando eu comecei a sério. Mais propriamente entre 18 para 19. Primeiro estive a estudar, a aprender. E acho às vezes que não sei nada. Podemos abrir-nos a ela, mas nem sempre é fácil voltar. O que é que isto quer dizer? Isto é um caminho que quando nós abrimos a porta não podemos voltar atrás. Portanto, tenha a certeza que quer ingressar por este caminho. Podemos abrir-nos a ela, mas nem sempre é fácil voltar a fechar-se, em especial quando a abertura ocorreu de forma incorreta, sem conhecimento, antes do tempo, por causa do dinheiro, para ganhar dinheiro. Que há muitos assim. A capacidade psíquica e clarividente não inclui necessariamente um elevado caráter moral. Não pensem que todas as pessoas que falam sobre espiritualidade, professam espirituais, que fazem terapias, que sabem tudo sobre alguma coisa, têm um caráter moralmente elevado. Nem sempre. Ok? Há muitos médiuns ignorantes. Foi-lhes dado um dom, aquilo que vocês chamam de dom, mas que eles acham que são especiais que outros, porque nasceram, Deus tem filhos e tem enteados, eles são os filhos, os outros que estão abaixo deles que não têm dons, que têm, são os enteados, e então eles acham que são os ignorantes, eles não dizem nada de jeito. Mas, como têm algum tipo de clarividência e que estão sempre, por isso, um pé à frente dos outros, acham que... Mas muitas das vezes, quando eles são assim, chega uma altura da vida em que a espiritualidade fecha-nos os olhos e a boca, por isso é que eles depois inventam. O que nos é pedido é para, seja quem consulta, pessoas como eu, e contra mim falo, quer quem consulta pessoas, quer quem é consultado, tem de ter discernimento.
de discernimento. Nem tudo o que nós vemos, por exemplo, numa consulta, podemos dizer ao consulente, porque ele não está preparado para isso. É como eu vos digo, nós podemos ajudar a pessoa a sair do impasse, a subir o degrau, ou dar um trambolhão que vai por aí abaixo e nunca mais para. E isso é karma para nós. Podem ter a certeza. Podem ter a certeza. Os espíritos negativos não comunicam com suavidade. Pelo contrário, não brinquem. A experiência será desagradável e desconfortante e cria um stress imenso e eles nunca mais vos largam a porta. Ok? Seja tudo o que vocês façam, eu venho dar uma aula online, eu faço um ritual de proteção. Eu não sei quem é que está a ver a aula desse lado. Eu não sei quem é que está a assistir ao vídeo. Eu tenho que me proteger. Compreendem? Eu posso vos dizer que eu fico mais cansada quando faço um direto do que quando dou uma consulta, ou quando dou uma consulta online do que quando dou uma consulta presencial. Porquê? Porque nós não sentimos a energia da pessoa da mesma forma. Temos que despender uma maior quantidade de energia. Compreendem? Ora, este foi o caminho que eu decidi seguir para a minha vida. Decidi seguir este caminho quando tinha 36 anos. E, portanto, o meu trabalho aqui é o quê? Estudar e passar a mensagem à frente. E eu não tenho nada de especial. A minha boca é usada para falar com vocês. Não sou eu. É o mundo espiritual. Portanto, eu não tenho qualquer mérito. Nem eu, nem ninguém que faz o que eu faço. E quem achar o contrário pode comentar aqui que eu respondo. Nós não temos nenhum mérito. Nós não somos melhor que os outros. Nós temos uma responsabilidade acrescida. Uma responsabilidade que a maioria não tem. Por isso, cuidado. Devemos de dar o conhecimento, ser flexíveis e cortar o mal sempre pela raiz. Arrancar as ervas daninhas que andam a contaminar o trigo. Arrancá-las imediatamente, ok? Porque as ervas daninhas sempre se vão misturar com o trigo. E nós, vou perder mais uma pessoa que compra cristais, vou perder uma pessoa que paga cotas, vou perder uma pessoa que... Não me interessa quem é que vou perder. É a erva daninha e eu arranco. Ok? Eu não sou melhor que vocês. Eu faço parte de um círculo de membros, como vocês. Só que eu pago 100 vezes mais do que aquilo que vocês me pagam a mim, para pertencer a esse grupo. E ponto. Ok? Vamos ficar por aqui. Beijinhos no coração, até amanhã. Daqui a bocadinho, às 16h45, vou fazer um direto na página AMA. Vamos começar a falar sobre cristais como forma de proteção. Vamos fazer uma formação sobre proteção. Tá? Beijos.